Olá, você está no curso básico da Escola de Música Vila Lobos. Eu sou o professor Vigberto Júnior e você está na disciplina ITP1. Nesse vídeo, nós vamos fazer um estudo de um trecho rítmico. A partir desse estudo, nós vamos entender importantes elementos da grafia musical. Bom, eu gostaria de propor para você o seguinte. Eu vou fazer a leitura de um ritmo, que vai ser exibido aqui na tela, e eu gostaria que você, marcando a pulsação comigo, percebesse a duração de cada figura descrita nesse ritmo. Eu vou contar 4 tempos e perceba comigo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 ti, tá. Muito bem, muito bem. Eu vou cantar mais uma vez para você perceber cada detalhe e quanto dura. Nesse momento, eu quero que você perceba que figura dura um tempo, que figura dura 2 tempos, se existe uma figura que dura 2 tempos, se existe uma figura que dura um tempo, se existe alguma figura que dura menos de um tempo. Perceba comigo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 ti, tá. Muito bem, muito bem. Bom, você foi capaz de perceber, certamente, que a figura que dura um tempo nesse trecho é a figura da semínima, certo? Você também já sabe que a semínima ela tem uma duração e sempre existe uma relação de proporção entre as figuras. Ou seja, quando eu tenho a semínima, existe uma figura que dura o dobro e existe uma figura que dura metade. Nesse caso, o nosso estudo está voltado para a semínima. Mas se eu estiver, por exemplo, observando a mínima, vai existir também uma figura que dura o dobro da mínima e uma figura que dura a metade, certo? E aqui nós temos 3 figuras aparecendo. A figura que dura um tempo é a semínima e a figura que está durando o dobro é a mínima. A figura que dura a metade é a colcheia. Bom, você pode perceber que a semínima está durando um tempo. Então, quando a gente pensa em uma figura que dura uma unidade de tempo, essa figura é a semínima. Agora, uma questão curiosa. Eu preciso somente da semínima para ser a figura que representa um tempo? Vamos perceber que não. Agora nós temos grafado o mesmo ritmo e agora outra figura passa a durar um tempo. Eu gostaria que você observasse e percebesse que figura que agora dura um tempo. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 ti, tá. Vou cantar o ritmo mais uma vez. 3, 4. Tá, 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 ti, tá. Muito bem. Você deve ter percebido que nesse momento nós temos a mínima durando um tempo. Ela é a figura que tem um som que dura um tempo. E também existe a mesma relação de proporção. Como a mínima dura um tempo, a figura da semibreve dura o dobro, portanto ela está durando 2 tempos. E também temos a figura da semínima durando metade de um tempo. Ou seja, nos 3 últimos sons, nós temos 2 semínimas, aonde elas justamente fazem tá, ti, certo? Cada semínima tem meio tempo. E as 2 semínimas juntas equivalem a um tempo nessa forma como está grafado. Bom, seguindo esse raciocínio, eu gostaria de convidar você a observar essa escrita agora. Perceba que aqui nós temos o mesmo ritmo, porém a figura que dura
um tempo agora é a figura da colcheia, certo? Então, a figura da colcheia dura um tempo e existe uma figura que dura o dobro, que você já sabe qual é essa figura, e uma figura que dura metade. Bom, se eu tenho a colcheia durando um valor, a figura que dura metade é a semicolcheia. O nome já ajuda, já facilita nesse processo. Bom, então eu gostaria que você fizesse o seguinte, que você percebesse essa leitura e como é essa grafia. Venha junto comigo, solfeja comigo. 3, 4. Tá, 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 ti, tá. Muito bem. Então você pode perceber que a gente pode grafar um ritmo, grafar um trecho musical de forma diferente. O que é muito importante é entender qual é a figura que dura um tempo. Que figura é essa que dura um tempo? Vimos que podemos escolher essa figura, tá? Agora, quando eu pego uma partitura, quando eu pego um trecho musical, como que eu sei qual é a figura que dura um tempo? Aí vem o ponto importante do nosso estudo. Você vai observar que na partitura é necessário que isso seja informado. Essa informação normalmente aparece lá no começo da ideia musical, lá no começo da música, ao lado da clave. Existem dois números ali que mostram justamente qual é a figura que vai durar um tempo. Bom, eu gostaria de fazer um raciocínio para que a gente percebesse como que a gente identifica isso. Perceba, vamos ao primeiro exemplo, certo? Nós temos aqui a semínima durando um tempo. Quando nós temos a semínima durando um tempo, você vai perceber que no primeiro grupo, né, o trecho musical ele está agrupado, né, através de traços, você consegue perceber, esses traços justamente são os compassos, né, cada grupo desse é um compasso. E no primeiro grupo, ou seja, no primeiro compasso, nós temos 4 semínimas. E essas 4 semínimas preenchem um compasso. Ou seja, se a semínima vale um tempo, né, eu tenho 4 tempos, portanto eu tenho um compasso aí quaternário. Vamos, a princípio, entender o seguinte. Nós podemos ter uma grafia aqui como 4 sobre semínima. Esse valor que aparece aqui embaixo, no caso a gente está colocando aqui o valor da semínima, aqui diz justamente que a semínima é a figura que vale um tempo. Esse 4 se refere justamente ao tipo do compasso, que nesse contexto é um compasso quaternário. Esse compasso poderia ser ternário, esse compasso poderia ser binário, mas a gente vai gradativamente seguir com esse assunto. Nesse momento, o nosso foco está justamente no compasso quaternário. Então perceba que eu tenho 4 sobre semínima. Eu gostaria que você percebesse que a semínima, como a figura que dura uma unidade, ela passa a ser a unidade de tempo, certo? Bom, agora vamos pensar já para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos a mínima como a figura que dura um tempo. Então, essa grafia poderia ser 4 sobre a mínima, certo? Então, você vai perceber que abaixo do número 4, nesse lugar, é justamente aonde fica grafada a figura ou o número, que a gente vai entender daqui a pouco, que justamente representa a unidade de tempo. Então, nós temos aqui 4 sobre a mínima, certo? Agora, seguindo o mesmo raciocínio, no terceiro exemplo, nós vamos ter a figura da colcheia como durando um tempo. A colcheia, portanto, ela é a unidade de tempo. Então, a grafia que deve aparecer justamente aqui deve ser 4 sobre colcheia. Você deve ter observado, possivelmente está curioso aí, que não necessariamente é essa grafia que mais se apresenta na grafia musical, nas partituras. É uma grafia possível, é uma grafia aceitável, mas não é muito essa que se apresenta. Você vai perceber que justamente a grafia que se apresenta é 4 sobre 4, 4 sobre 2 e 4 sobre 8, certo? Para esses exemplos que nós estamos trabalhando. O que acontece? Da onde vem esse 4? Da onde vem esse 2? E da onde vem esse 8? Existe uma relação com a principal figura, que é a figura que nós temos, né, como um inteiro, a figura inteira. Que figura é essa? É a figura da semibreve. O que acontece? A semibreve, a gente entende que ela é um inteiro. Ou seja,
ela é uma figura que é referência. E as outras figuras são proporcionais a ela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos tomar a mínima como referência. Você sabe que a mínima dura metade de uma semibreve. Portanto, se eu fosse grafar matematicamente, eu poderia dizer que a mínima equivale a 1 sobre 2, certo? A semínima, ela vale 1/4 da semibreve. Então, matematicamente, eu poderia grafar 1 sobre 4, certo? E, seguindo o mesmo raciocínio, a colcheia equivale a 1/8 da semibreve. Portanto, por exemplo, eu precisaria de 8 colcheias juntas para serem equivalentes a uma semibreve. Então, por isso, 1/8, por isso 1/4 e por isso meio, 1 sobre 2. Por exemplo, no exemplo do 1 sobre 2, o que nos interessa é justamente esse 2, porque esse 2 aparece justamente no signo do compasso, na fórmula do compasso, certo? Quando nós temos um compasso 4 sobre 2. Voltando aqui no 1 sobre 4, quando nós temos 1 sobre 4, esse 4 muito nos interessa porque é ele que aparece no signo do compasso, na fórmula do compasso, 4 sobre 4. Portanto, quando a gente tem um 4 por 4, esse 4 que aparece embaixo é o valor que determina a unidade de tempo. Quando nós olhamos para esse 4, a gente associa justamente a figura da semínima. Portanto, você pode entender que quando olhamos o 2 no 4 sobre 2, esse 2 é o que nós associamos à figura da mínima. Seguindo esse raciocínio, para concluirmos a ideia, o 8 é justamente o que faz referência à colcheia. Quando nós temos o 8, a unidade de tempo é justamente a colcheia, certo? Bom, então eu espero que eu tenha conseguido apresentar para você aqui essa ideia da unidade de tempo e como isso pode ser grafado. Agora, eu gostaria de propor para você o seguinte: nós vamos fazer, na atividade proposta, uma atividade que compreende observar essa grafia e encontrar a relação entre as alternativas. Eu vou explicar melhor isso. E depois vamos fazer uma outra atividade, onde nós vamos ter uma atividade de escuta para perceber o ritmo que está sendo tocado e se ele está grafado. Como que isso vai funcionar? Nós temos um PDF na descrição do vídeo, certo? E nesse PDF nós temos duas atividades, a atividade 1 e a atividade 2. Eu vou comentar a atividade 1. Na atividade 1 nós temos a letra A e a letra B. Bom, na letra A, nós temos um ritmo grafado em 4x4. Você vai observar esse ritmo e vai observar as figuras. Nas alternativas abaixo, existe um ritmo grafado em 4x2 que justamente tem a mesma relação. É o mesmo ritmo, só que grafado com a fórmula de compasso 4x2. Então, você vai ter que encontrar essa alternativa. Na letra A, a gente tem um ritmo grafado em 4x4 e você vai ter que encontrar o equivalente em 4x2. Agora, na letra B, nós temos um ritmo grafado em 4x8. Então, você vai ver esse ritmo, vai estudar esse ritmo, é um ritmo simples, e vai encontrar, dentre as alternativas ali, qual é o ritmo equivalente em 4x4. Ou seja, com essa atividade você vai poder estudar e perceber a proporção entre as figuras para justamente achar a alternativa e fixar esse conhecimento. Bom, agora em relação ao segundo item, o número 2 dessa atividade proposta. Bom, eu vou cantar um ritmo, e você vai perceber esse ritmo e identificar. Você vai notar que dentre as alternativas nós temos a escrita 4x4, 4x2 e 4x8, certo? Eu vou cantar um ritmo e você vai ter que identificar com essa relação de proporção qual é o ritmo que foi cantado e marcar essa alternativa. A correção dessa atividade vai ser feita com o professor da sua disciplina, no horário agendado por ele para dúvidas e orientações, certo? Bom, então vamos lá. O número já está explicado, eu espero que você faça muito bem esse exercício e confio que você vai fazer muito bem. Agora eu vou cantar um número 2, certo? Bom, então eu vou marcar 4 tempos, ou seja, um compasso em branco, e vou cantar o ritmo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá,
tá, tá, ti, tá, 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 tá. Vou cantar mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 ti, tá, 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 tá. Muito bem, muito bem. Bom, então terminamos aqui esse vídeo da disciplina ITP. Foi uma alegria ter você aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Um forte abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.